Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você acompanha a partir de agora mais um episódio do Momento Indústria. É uma parceria da CBN com o Sistema FIEP para falarmos aqui sobre o setor industrial, sobre economia, sobre assuntos do nosso estado. E no tema de hoje é energia, o foco. Energia e competitividade na indústria paranaense. Esses são fatores muito importantes, relevantes. E detalhe, energia é um dos fatores que mais impactam os custos de produção e também a competitividade das empresas. Então, para conversar com você, ouvinte, com você, seguidor, sobre este tema, eu recebo aqui no estúdio da CBN o Carlos André Fiuza, que é especialista técnico em eficiência energética e membro do Conselho Temático de Energia da Federação da FIEP, e a Cíntia Mombach, que é gerente jurídica e de compras da Insepa Revestimentos Cerâmicos, empresa tradicional aqui do nosso estado, que é também do Grupo Lamosa do Brasil. Antes de mais nada, Cíntia, seja muito bem-vinda. É muito bom tê-la aqui conosco na CBN. Muito obrigada, Joyce. É um prazer estar aqui e espero poder contribuir com algumas informações aí sobre a indústria e sobre o peso da energia aí nos nossos custos. Obrigada também, Fiuza, por você estar conosco aqui neste Momento Indústria. Olá, Joyce. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão relevante que é a energia. Bom, Fios, aliás, eu começo com você, porque a energia é justamente um dos principais gargalos. A gente já falou de energia aqui no Momento Indústria e merece essa competitividade industrial, o foco também na indústria, né? Merece a gente falar mais por conta dessa ligação. Hoje, como está o panorama do uso da energia na indústria e que ações também a FIEP vem desenvolvendo, perdão, nesse sentido, nessa área também? Acho que eu vou começar pela questão da atividade sim, da FIEP, né? O que ela tem hoje de atuações, né? Representações. Então, desde 2018, né, nós temos o Conselho Temático de Energia, que Uhum. ele faz suas atividades baseadas na Rota Estratégica de Energia 2031, né? Então, dentro dessa rota, existem 6 visões, entre elas as políticas públicas, né? A parte de planejamento energético, entra a parte de eficiência energética, energias renováveis, entra a questão de geração, cogeração de energia a partir da biomassa, entra a questão de gás, né, gás natural, biogás e petróleo, né. Então são essas vertentes que o Conselho de Energia vem atuando. E dentro disso aqui a gente trabalha, existe vários grupos de trabalho. Dentro desse grupo de trabalho tem o grupo técnico de gás natural e biogás, assim como a área de regulatório, tem a parte de eficiência energética e outros temas aqui que a gente vem trabalhando para atuar junto com a indústria paranaense, para promover a competitividade. E dentro disso aqui temos várias ações, várias atividades aí que a gente vai comentando aqui agora nesse nosso bate-papo. Com certeza, com certeza. A partir disso, eu quero a experiência e o olhar da Cíntia também. A Cíntia, ela trabalha na Insepa. A Insepa é o braço do Grupo Lamosa no Brasil, é um dos maiores fabricantes de cerâmica de todo o mundo. A Insepa exporta 35% da sua produção. Então, Cíntia, como é que o custo da energia, especialmente do gás natural, nesse Uhum. sentido, nessa realidade de vocês, impacta a competitividade da empresa? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem a dizer é que competitividade no mundo tão concorrido que a gente tem, com tantos fabricantes, competitividade é custo, né? Então, assim, Uhum. a gente necessita ter o custo bastante ajustado para poder competir no mercado nacional e internacional. E a energia, ela tem um papel muito representativo, né? A energia como um todo, falando em energia elétrica e gás, a gente está falando de 40 a 50% do custo total de produção de cerâmica, né? Só o gás natural representa aí alguma coisa em torno de 30% do custo de produção cerâmica. E hoje o gás, ele ainda é muito caro no Brasil, né? Ele é bem mais caro do que em outros países. Então a gente percebe um dificultador aí, né? A gente acha que é um ponto importante, né? A questão de gás e energia elétrica para que a gente possa aumentar a competitividade dos produtos brasileiros, né? A gente ter melhores condições de custos mesmo, de preço de gás e energia elétrica para aumentar a competitividade dos produtos brasileiros. E foi interessante você mencionar do gás natural, porque às vezes a gente fala de energia, só pensa a elétrica. E a energia, né, como o gás natural, é fonte para muitas indústrias aqui do nosso estado, essa realidade. Aliás, Fiuza, você também tem algum exemplo aqui para compartilhar conosco, um exemplo prático de alguma ação que a FEP vem fazendo e que tenha feito recentemente para defender os interesses da indústria, né, reduzindo esses custos, algo que tenha sido feito pela federação que resultou aí na prática na queda do valor, do custo, do preço?
Temos sim, temos algumas ações, né, sendo desenvolvidas, já foram e outras continuam, que é uma ação, contínua, né, de Uhum, atuação do Conselho de Energia da FIEP, que se trata também a relação dos próprios grupos de trabalho, que a gente tinha comentado aqui anteriormente. Dentro desse grupo, a gente discute quais são as possibilidades de melhorias dentro daquelas ações, né, para melhorar a competitividade da indústria, por exemplo, do gás natural, né, que então nós fazemos sempre uma ação conjunta com as indústrias, com os sindicatos patronais, né, associadas à FIEP, para ver quais são os gargalos, quais são os meios de atuação, e atuamos isso aqui em conjunto, portanto, com a própria concessionária, seja de gás natural, seja de energia elétrica, né, por exemplo, seja do órgão regulamentador, seja aqui a AGEPAR, né, dentro do estado em relação ao gás natural, seja com a ANEEL, né, via a energia elétrica. E dentro dessas ações aqui, para nós, o que nós vemos que precisa sempre estar melhorando é a relação à qualidade de energia, né, no quesito de energia elétrica, é a qualidade de energia elétrica entregue ao consumidor final do industrial, uhum. que é algo que traz muito impacto na área de produção, impacta diretamente a competitividade, pois esses indicadores de energia aí que, vou dar o exemplo aqui da Copel, não é a única que está atuando dentro do estado, né, mas é o mais representativa, né, em termos estadual. Ela até atua, né, tá dentro dos indicadores de qualidade de energia estabelecido pela ANEEL. Mas quando você olha dentro do estado, algumas determinadas regiões do estado, Uhum. no total aí a Copel possui 157 conjuntos elétricos. E dentro desses conjuntos, existem regiões que a grande maioria desses conjuntos elétricos acaba ultrapassando os limites estabelecidos pela ANEEL. Então nós fazemos um trabalho, né, via concessionária, via os industriais, através das oficinas, né, que fóruns e oficinas de energia, para tratar sobre essas questões, quais são as prioridades deles, quais são os gargalos, e procuramos trazer isso aqui junto com as próprias concessionárias. Assim como a parte do gás, fizemos já algumas ações para poder reduzir esse custo do gás aí, como a Cíntia comentou, que tem um grande impacto, o gás natural em cerca de 30%, né, do custo da cerâmico, então isso já foi até mais alto, né, então isso através desse trabalho conjunto com as indústrias, com os sindicatos, com as agências regulamentadoras e com as concessionárias, conseguimos fazer uma boa redução, pode-se dizer assim, né. É. É, Se, por favor, por favor, se o Cíntia. Friso me permite, é só para fazer um gancho no que ele está falando, Lógico. a gente aqui no Paraná já chegou a pagar valores de gás, assim, já fomos o segundo gás mais caro do Brasil, né? Uhum. Hoje a gente já tá no meio aí desse levantamento aí, né? A gente já tá na média nacional, aí dentro da média nacional. E acho que isso muito é fruto desse trabalho, né? Muito junto à agência reguladora, junto à própria distribuidora de gás do Paraná, junto ao governo do estado. Então, assim, muito evoluiu, né? A gente ainda tem uma disparidade muito grande no cenário internacional. A gente ainda está falando aí de um pagamento de energia da ordem. A gente usa uma unidade de medida para ficar fácil de comparar, que é o dólar por milhão de BTU, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente ainda está pagando, a gente já pagou 15, está pagando hoje 13,5 dólares por milhão de BTU, enquanto nos Estados Unidos, no México, só para dar um exemplo, eles pagam 3,5 dólares por milhão de Nossa, BTU. diferença enorme. Então é uma diferença muito expressiva, né? A gente tem melhorado, né? Mas a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Eu até queria aproveitar sobre isso, até para o ouvinte entender, sabe, Cíntia, o quanto o Paraná ainda justamente acaba pagando dessa diferença. Você mencionou um pouquinho agora desse valor, e que parte do preço também, né, vem do transporte, da distribuição dessa Uhum. energia. Quanto esse custo logístico também pesa na realidade de vocês, na realidade do setor? Sim, hoje no Brasil e especialmente aqui no Paraná, a gente ainda tem um custo expressivo aí de transporte e distribuição. Quando a gente fala em gás natural, a gente tem a molécula, que é o que efetivamente o gás, que é queimado e que gera energia, e a gente tem a parte que a gente chama de logística, né, que é a Uhum. tubulação por onde o gás passa. Então, esse custo
do transporte e da distribuição dessa passagem do gás por essa tubulação, ele é muito expressivo ainda, tá? Se a gente está falando desses $13 por milhão de BTU, $5 mais ou menos corresponde ao transporte e à Isso. distribuição. Uhum. Então, assim, esse custo logístico dessa passagem do gás pela tubulação ainda é muito alta, né, no Brasil, e especialmente aqui no Paraná, né? Acho que é importante dizer isso. Vamos falar também um pouquinho de futuro, Fiuza. Quais os caminhos também o Paraná tem para tornar essa energia mais competitiva? Você já citou algumas ações da FIEP, mas que caminhos ainda podem ser percorridos para o futuro ser melhor nesse quesito? Olha, acho que primeiramente sempre pensar em trabalho conjunto, né? Então a FIEP em conjunto com o setor produtivo, industrial, junto com o próprio G7, né? Também isso ajuda muito em você galgar novas medidas que possam ser implementadas para tornar o Estado mais competitivo. Até porque qual que é o lema, né? Hoje que nós estamos dentro da FIEP, né? Se tornar o lugar mais competitivo, o melhor lugar para a indústria se ficar situada no país, né. Então, e a gente trabalha com esse lema, trabalhando em todas essas frentes, principalmente aí com questão de concessionárias de energia, com os parceiros, né, com as indústrias associadas, com os sindicatos, para que isso realmente a gente consiga questionar, conversar com o governo, conversar com as instituições, para a gente tornar realmente o Estado esse melhor lugar para essas indústrias. Porque a partir do momento que você tem mais indústria, a indústria está bem, com confiança, né, que tem energia firme, com qualidade de energia, que tem uma rodovia adequada, que tem uma infraestrutura adequada, a indústria realmente se implanta aqui, se estabelece aqui e aumenta o consumo, aumentando o consumo, seja de energia elétrica, de gás natural e outros energéticos, isso faz com que a própria energia se torne mais Mais barata. competitiva, mais Isso. barata e, consequentemente, a indústria se torna mais barata para fazer isso, né. Então, a gente sempre trabalha com esse viés, né, junto com todos os parceiros, pode-se dizer assim, né, que para que possa tornar cada vez mais competitivo e trazer essa competitividade para junto à indústria. E a gente ainda falou aqui, né, de problemas, de desafios, de gargalos, mas é importante também a gente colocar aqui, além dessas ações, né, outras iniciativas que tratam disso, né, dessa união. Vocês também comentaram isso, conjunto, como é importante, né? E recentemente, por exemplo, as oficinas temáticas de energia, elas se tornaram esse palco para debate, elas estão acontecendo nesse mês em várias regiões do estado. Filza, quais são as preocupações, né, e também os resultados que vem surgindo, vem aparecendo nessas discussões e o que a FIEP espera como resultado desses encontros tão importantes? Claro, isso aí, esse movimento, né, que começou com os fóruns, né, junto com o presidente, para entender quais eram as necessidades da indústria, né, em todas as regiões do estado, e uma delas foi a energia. Então, a partir de lá, nós viemos fazendo, já fizemos ano passado, estamos voltando a fazer esse ano, ainda já fizemos metade, né, das oficinas esse ano, falta outra metade, né, mais 4 oficinas, que já vou comentar um pouco sobre a data, tá? Ah, ótimo, a gente já quer colocar na agenda. Mas assim, o principal caso que nós estamos hoje nessa etapa das oficinas é trazer o resultado das demandas levantadas na última oficina, né, do ano passado. O que que nós, como Conselho de Energia, como FIEP, conseguimos avançar em relação àquilo que foi demandado do ano passado Uhum. e trazer para os industriais quais ainda precisam, que ainda não foram executados, até pela demanda, prioridades, né, que foram priorizadas no ano passado, para que eles agora, com base naquelas devolutivas, priorizem aquilo que também eles possam estar engajados, porque como nós comentamos muito aqui a respeito do trabalho conjunto, né? Então, para que eles possam se engajar, para que possa ajudar em parceria junto com a FIEP, para a gente poder traçar e resolver realizar essa melhoria ou priorizar as atividades priorizadas por eles. Até mesmo assim, então, em relação a datas, nós temos aí hoje, nós temos a região centro, que vai ser em Guarapuava, no dia 17 de novembro, às 14 horas. Já Nós na temos segunda. na segunda-feira, isso. Na terça-feira pela manhã, em Ponta Grossa, no dia 18, né? Tá. E no dia 19 em Irati, também no período da manhã, para finalizar as oficinas, essa primeira etapa.
Ah, então dá tempo para se programar, para colocar na agenda e para participar acima de tudo. Cíntia, para a gente encerrar, inclusive, qual é a mensagem que você pode compartilhar para as indústrias, como elas podem justamente participar de articulação, se articular, se mobilizar para melhorar a competitividade, ter mais eficiência, busca por esse preço justo, né? Tem uma orientação, por exemplo, baseada em alguma ação da Incepa que você também gostaria de compartilhar conosco? Sem dúvida. Eu acho que em alguns momentos, como a questão de infraestrutura, de energia e essa parte especialmente de infraestrutura que envolve governo, envolve outros entes, a gente precisa enxergar as outras empresas como parceiros e não como concorrentes, né? Acho que nessa hora a união faz com que Sim. a gente consiga pleitear o que é necessário e o que é bom para todas as indústrias, né? Acho que isso ficou muito claro aí, especialmente no Paraná. Recentemente a gente conseguiu, né, na parte, por exemplo, do gás natural, que é o que eu tenho um pouco mais de expertise para falar, a gente conseguiu fazer a migração aí das grandes indústrias, aí, as maiores indústrias aqui do Paraná, para o mercado livre de gás natural. E isso foi por meio do esforço coordenado, junto com o FIEP, junto com a própria concessionária de distribuição de gás, o próprio governo, né? Houve todo um esforço coletivo para que a gente conseguisse viabilizar esse acesso ao mercado livre de gás natural, e com isso a gente consegue negociar diretamente com o fornecedor da molécula do gás, as condições de compra e venda de gás e negociar condições de flexibilidade, de preço, enfim, né, o que adapta para cada indústria. E isso tem trazido resultados muito importantes em termos de redução de custos para a indústria. Então, assim, a mensagem que eu vejo é que as indústrias precisam se unir nessa hora, se enxergarem como parceiras, né, para poder conseguir trabalhar e viabilizar obras e infraestrutura e condições comerciais, enfim, para que a gente possa ter acesso a uma energia barata de forma conjunta, né, e poder cobrar dos entes, do governo, né, a parte de regulação, tudo que é necessário para que a gente possa ter acesso a uma energia barata. Foi muito bom ouvir vocês. Eu tenho certeza que o ouvinte da CBN, o seguidor da CBN também aprendeu muito e vai refletir muito dessa conversa, porque no final das contas, independentemente de segmento, não é, Cíntia? Isso afeta sim e pode ser melhorado e vai ter aí bons resultados se isso for ainda mais, né? O foco for ainda mais nisso. Cíntia, eu queria muito agradecer a tua participação nesse Momento Indústria. Foi um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço. Fiuza, também o meu muito obrigada. Obrigado, Joyce. Fica à disposição para as próximas. Eu aqui mais uma vez agradeço ao Fiuza, à Cíntia, pela conversa, e este Momento Indústria, nessa parceria do Sistema FIEP com a CBN, abordou a energia. Você encontra todos os episódios no nosso YouTube e também no Spotify, além de semanalmente na rádio. Até o próximo episódio.